continuar. Sobre a FAT, então, que você hoje está como presidente. A FAT, para mim, é assim, minha menina dos olhos, né? Eu estou na FAT desde 2009, quando eu já era associada, mas em 2009 veio o convite para eu participar da gestão na época. E aí eu fiquei como secretária adjunta. Era a gestão da Flávia, presidente Flávia. Aí o meu secretário-geral era o Nilson Xavier, que já foi presidente da FAT também. Mas essa foi a minha porta de entrada. E aí comecei dentro da FAT. Depois disso veio o Marcelo Cruz, que foi presidente. Eu fui, na primeira gestão dele, eu estive como secretária-geral, depois eu virei vice dele em mais 2 ou 3 mandatos. Uhum. Até eu vir como... Aliás, eu viria, né? Mas eu acabei tendo que me afastar um pouco, que eu não estava bem, e outras situações pessoais, e aí eu desisti de vir como presidente. Mas, enfim, a coisa fluiu, era a eleição de 2019, e um colega lá em Niterói, o César Doria, acabou me convidando para participar. E aconteceram outras coisas que também não vem ao caso falar aqui, e eu acabei ficando como vice dele, porque eu nem queria mais entrar em chapa. Entendi. Mas é eleição? A FAT tem uma eleição? Eleição, a cada 2 anos, é bienal. E aí, beleza, aí veio a pandemia, ele acabou precisando se afastar, pediu licença, eu assumi, né? E depois, aí teve a nossa primeira eleição minha realmente como presidente, e eu estou na segunda gestão. Ah, muito bom, legal. Que vai até 2025. Mas a FAT em si, eu sei que você já explicou a sigla, mas qual é o impacto dela na vida dos advogados trabalhistas? Bom, o que eu procuro fazer, né, é ter um contato maior com o tribunal. Eu acompanho, tem um projeto do tribunal que se chama Ouvidoria Itinerante. E mesmo na pandemia, a gente chegou a fazer algumas coisas online. Teve até, era o doutor José Luiz, e ele era o ouvidor na época, aí foi até o Ouvicast. Ouvicast. O Ouvicast, da ouvidoria e tal, que era para falar sobre o associativismo, a importância do associativismo. E aí, depois disso, voltamos, né? Foi retomando e tal. E eles têm um projeto da ouvidoria itinerante. A ouvidoria itinerante percorre o interior do estado, porque a FAT, a abrangência dela é o estado do Rio de Janeiro. Então, eu digo que de Niterói a Porciúncula somos nós. Né? E aí, com isso, eu comecei a acompanhá-los, né, para ver as dificuldades locais, fosse do próprio tribunal, da parte de técnica, de estrutura. A corregedoria já entra na outra parte de se os processos estão sendo julgados, os alvarás estão sendo emitidos. Tudo de forma legal. Isso, tudo dentro daquela, né, de uma normalidade, né? Ao final do ano sempre tem aquela acelerada, porque vai ter o recesso e aí precisa a liberação dos valores, né? Porque para não deixar todo mundo, né, o máximo possível dos férias coercitivas. Exato. E as pessoas estão esperando, né? Sim. Né? Você trabalhou, você quer receber. Com certeza. Né? E final do ano sempre se tem um gasto um pouco maior do que o normal, né? As festas de fim de ano. Sim. E ficamos um período, né, sem atividade. Então, é a hora que você tem... E todo mundo tem família, né, gente? Então, tem criança. Era o desespero, porque já sabia que em janeiro tinha que comprar material escolar. Então, assim, ainda tem essa. Pois é. Então, esse é o trabalho que eu me propus a estar na FAT, entendeu? Participando desses eventos, de atos, como a gente já participou do Revoga Já, né? Que é um trabalho que quando começou antes da última eleição presidencial, de revogação da reforma trabalhista, né? Porque a reforma trabalhista de 2017... Foi no governo Temer, se eu não me engano? Foi. Ela foi horrível para todo mundo. Ela não beneficiou nem empregado, nem empregador. Foi uma ilusão de que isso ia aumentar
mercado de trabalho, profissões, campo. Eu lembro, eu estava na faculdade nessa época e eu lembro que foi muito ruim para a gente, para os estudantes, porque a gente não tinha como base nem para estudar, nem como aprender. Tava tudo muito recente ainda. Então, como ela mudou mais ou menos, acho que ela deu início foi no início do ano, ou foi no meio do ano? Final do ano, foi em novembro. Foi em novembro isso foi muito 2017. ruim porque a gente não tinha como base material para estudar, nem entender. Então, a turma seguinte, ela já estava... Ela não tinha noção. Imagina, por exemplo, a gente estava em Direito do Trabalho 1. Quem estava em Direito do Trabalho 2... Já é. Passou pelo 1 e não aprendeu nada disso. Então foi muito ruim para os estudantes na época também. Eu passei isso na minha época de faculdade, eu passei isso na Constituinte. Porque... Mas no direito é tudo muito assim, né? Do nada, dá um estalo, muda. Foi uma loucura. A Constituinte E você que corra atrás de se atualizar. É isso aí, entendeu? Pegou? Entendeu? Então, assim, isso foi muito ruim na época. Então, toda essa... Aí veio o movimento Revoga Já. A gente quer revogar. Só que, logicamente, juridicamente, tem impactos. Então, a gente precisa... Mas a gente precisa recuperar direitos que foram perdidos. Entendi. Entendeu? E que não... Você acha que houve um retrocesso? Muito. Entendi. Muito. O retrocesso nos últimos 6 anos, 5 anos... 7 anos, sei lá, para mim, eu fico assim, gente, eu não sou tão antiga, mas eu estudei bastante, como você estudou na Getúlio Vargas, né? Uma das pós que eu fiz em Direito do Trabalho, eu tive que estudar essa parte, né, da CLT, né, e temas e tal, e aí eu falei assim, nós estamos retrocedendo antes de Getúlio. Getúlio foi um ditador, que especulou e pegou por questões eleitoreiras, trabalhou em prol das mulheres e tal, não porque ele gostasse delas. Porque ele precisava do voto delas. Ele precisava dos votos delas, exatamente. Então, todo esse contexto das leis trabalhistas que ele conseguiu e tal. Então, assim, lógico, ele pegou a parte mais prejudicada, né, que é a base. Então, a advocacia em si, hoje, ela está muito massacrada nesse sentido, né? Porque quem advoga... Eu falo que eu sou chão de fábrica, né? Que eu sou da base. Então, assim, a gente que advoga, assim, nessa luta, está muito difícil hoje, por conta de alguns fatores por aí, de políticos, que não vem ao caso aqui hoje para a gente tratar, porque não é esse o objeto. Sim, sim. Mas... que a gente está lutando para que isso não continue. E esse também é um dos motivos pelos quais você está se engajando tanto na causa social, para tentar mudar isso, Sim. Segundo o seu ponto de vista, claro. Sim, porque eu estou com mais de 30 anos na advocacia, então daqui a pouco eu vou parar. Entendeu? Se eu vou conseguir me aposentar ou não, já é outra história, porque eu estou correndo atrás do prejuízo aí de quem ficou na cantoria, né? Durante uma época. Mas... tenho chances ainda, não estou tão perdido. Mas e que vai ser dessa garotada? Sim. Você, por exemplo, que se formou não tem muito tempo. Sim. E essa turma que está na faculdade, a jovem advocacia, né? Como você saiu de uma faculdade, você pegou a carteirinha, passou no concurso, pegou a carteirinha vermelhinha e... estou desempregado. É difícil. Eu escolhi não seguir pela área do direito, né? Mas é porque eu me desanimei um pouco durante a faculdade. Eu percebi que talvez não era aquilo que eu queria. Eu procurava um pouco mais de liberdade. Então eu fui seguindo outros caminhos. Mas eu também tenho muitos colegas de faculdade que hoje eles saíram, pegaram a carteirinha e eles realmente... E agora? O que eu faço? Então, assim... Peraí. Não vai embora, não. Se você acabou de assistir esse corte... dá o like, comenta, interage aqui com o vídeo para ajudar a gente e dá uma olhada aqui no canal de corte. Se você gostar de outro, acompanha, ver se te interessa ver mais alguma coisa. E claro, o episódio completo desse corte que você acabou de assistir está disponível já no canal oficial do podcast Bússola Profissional. Te espero lá.